Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade e finalizar hoje nosso conteúdo, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, parte 3. Tá bom? No capítulo 5, nós vamos finalizar hoje, se tudo der certo, tá bom? Nós vimos nas aulas passadas sobre o calvinismo, vimos também sobre a igreja anglicana lá da Inglaterra, com Henrique VIII, certo? O puritanismo e tudo mais, as suas vertentes, tá? Vimos como as doutrinas deles, o que eles acreditavam, e hoje nós vamos estudar a Contra-Reforma, certo? Que é a Reforma Católica, porque a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis, certo? Então eles têm que fazer uma revolução na sua doutrina, na sua igreja, para poder não perder tantos fiéis e recuperar os fiéis que estavam sendo perdidos. Na página 90, nós vamos ver o tópico a Reforma Católica ou Contra-Reforma, certo? Onde diz o seguinte: para tentar conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, as lideranças católicas iniciou um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Tá vendo aqui, ó? Para tentar conter o avanço do protestantismo, porque estava avançando muito rápido, estavam tomando as pessoas fiéis, e fortalecer o catolicismo. Essa reforma foi impulsionada pelos jesuítas e pelo Concílio de Trento, certo? E fez uso do Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição, que a gente vai estudar lá na frente mais um pouquinho, tá bom? Vamos estudar cada um deles aqui: os jesuítas, o Concílio de Trento e o Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição. Vamos lá. Começando pelos jesuítas. A Ordem Jesuíta foi fundada em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola, certo? Que estabeleceu entre seus integrantes uma rigorosa disciplina e obediência. Esses jesuítas eram conhecidos como soldados de Cristo, e os jesuítas atuavam também na educação, criando uma rede de colégios em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, certo? Com os índios, que a gente vai ver lá no 8º ano, com a independência, com a colonização, essas coisas, tá bom? E os jesuítas eram tipo padres ou catequistas da religião católica, ok? Aqui vemos umas fotos dos jesuítas, né, como eles se vestiam e tudo mais ou menos assim, dessa forma. Aqui eles na escola ou no colégio catequizando as crianças, certo? Falando da doutrina da igreja e tudo mais, tá? Pulando para a próxima página, 91, na página 91, nós vamos ver que o Concílio de Trento foi convocado em 1545 pelo Papa Paulo III e é interrompido por várias vezes devido a guerras e uma peste ocorrida naquela região da Itália. Propunha algumas medidas esse Concílio de Trento. Quais eram eles? Considerou o crime e a venda de indulgências, que é um dos motivos por Martim Lutero fazer a revolta. Reafirmou o poder do Papa, certo? Conservou os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria e aos santos, certo? Continuou os 7 sacramentos, que é batismo, Eucaristia, casamento, confissão, bênção dos enfermos e outros que eu esqueci agora, tá? Perdão aí, que sabe. E propôs a criação do seminário para instruir e formar os sacerdotes, porque aqui também era um dos motivos pelaquela revolta de Martim Lutero, que era o quê? Os padres, eles estavam comprando o seu lugar lá, certo? E não estudando, não sabendo realmente a doutrina da igreja e tudo mais, tá? E o outro reeditou o Idex, isto é, a relação de livros que os católicos estavam proibidos de ler, tá bom? Continuando, nós vemos aqui o que é o Concílio de Trento, é mais ou menos isso, é um concílio mesmo, uma reunião, certo? Tipo, lá para votar nas melhores condições para a igreja, tá bom? Agora pulando para a Inquisição, que é o próximo tópico, na página 91 ainda. Durante a Contra-Reforma, o Papa Paulo III reativou o Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição. Esse tribunal era responsável por vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia. Lembra lá os hereges que eu falei que eram o quê? Queimados na fogueira e tudo mais, tá? E as principais vítimas da Inquisição foram quem? Os hereges, os protestantes, os judeus e as mulheres consideradas bruxas. E todas elas, muitas vezes, eram
queimadas na fogueira vivas, tá? Esse era mas claro, tinha torturas, tinha alguma coisa do tipo, tinha reeducação, vai depender do seu poder financeiro, claro, né? Entendeu? Então, pessoal, aqui nós finalizamos hoje nosso conteúdo, certo? A reforma e a contra-reforma. Finalizamos o capítulo, tá? Vimos sobre Martim Lutero, Calvinismo, o Henrique VIII, que se tornou tanto rei quanto papa ao mesmo tempo. Vimos a contra-reforma com os jesuítas, o Concílio de Trento e a Inquisição, ou o Tribunal do Santo Ofício. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, vocês assistem as últimas partes, a primeira, a segunda e agora a terceira, ou qualquer coisa fala comigo no WhatsApp. Então, até a próxima aula.